Agora, me conte um caso só, em que tenha havido vazamento e que o Ministério Público tenha investigado, ou que a Polícia Federal tenha investigado. Por exemplo, o ministro Teori reclamava sempre, dizia, eu recebo informações sigilosas que já vazaram para o Jornal Nacional. Isso era uma sistemática. Pedia investigação, não ocorre nada. O CNMP, até esses dias, não fazia nada com os membros do Ministério Público. Tanto é que o Dallagnol faz o que faz e brinca com os corregedores, dizendo, olha, modere aí, vem uma representação, mas isso não é para ser sério, não é para não funcionar. Veja, o Ministério Público assumiu feições soberanas. E isso é um problema. Se nós tivéssemos encaminhado ao Ministério Público, o que você imagina que teria acontecido? Você já viu algum resultado de alguma investigação em relação a membros do Ministério Público? Quando o senhor diz que não se combate crimes cometendo crimes, essas mensagens que agora podem ser usadas para acusar procuradores e juízes de terem se desviado em algum momento, também não foram obtidas por meio da prática de um crime? São duas questões que nós temos que organizar. Uma é o hackeamento, e isso está sendo combatido devidamente. Outro é o conteúdo dessas mensagens. Essas pessoas têm que explicar isto. Por que elas estavam roubando galinha ontem à noite? Agora, depois se vê que houve vazamentos e houve não vazamentos. Por quê? Porque algumas conversas foram escondidas. Essa prática toda sugere o quê? Uma partidarização. A República dos Vazamentos tem que se encerrar. Vocês falam muito, eu sei que é muito delicado falar isso para jornalistas, porque muitos de vocês viveram de vazamentos. Uma parte do poder do Dr. Janot tem a ver com os 11 repórteres que ele tinha na Procuradoria-Geral para vazar notícias. Portanto, para praticar crimes. Estamos falando disto. Ministro. Quando vocês falam do hackeamento em termos éticos penais, é a mesma coisa. Ministro, eu vou pegar de um ponto onde o Scolese havia tocado no bloco passado sobre a questão do corporativismo. O senhor disse, eu vou tentar abordar um outro lado. Há um exemplo para mim que é muito clássico. Havia uma ação questionando o pagamento de auxílio moradia a juízes federais. O ministro Luiz Fux estendeu numa canetada, numa liminar, o pagamento de auxílio moradia para todos os juízes federais, mesmo aqueles que tinham imóvel próprio, mesmo aqueles que estavam atuando na comarca onde tinham residência, etc. e tal. Esse processo ficou parado com ele, se não me engano, por quase 5 anos. E quando devolve-se, quando ele susta a liminar que ele havia dado, ampliando esse pagamento para toda a categoria, essa movimentação ocorre com a promessa de um reajuste, como se o auxílio fosse ali uma compensação para um salário. Inclusive, a gente teve aí, nesse caso era um procurador, né, dizendo que não sabia como ele ia viver com aquele miserê de salário que era de 31 mil reais. Isso não é corporativismo, ministro? Não é atuar em causa própria, no sentido de que é magistratura ajudando magistratura? De novo, é um drama. Este é um caso tranquilo que eu posso dizer, porque eu acho que é uma liminar contra a legem. E eu disse isso no plenário do Supremo. Uma liminar contra a lei. A lei diz que não se pode dar liminar para pagar salários ou vantagens. Portanto, o ministro Fux deu uma liminar contra a legem. Nesse sentido, se pode dizer que é corporativa ou coisa do tipo. E depois não se trazia para o plenário, porque ela cairia no plenário, inevitavelmente. Todos sabiam. Era uma verdade consabida que o Supremo não chancelaria. E aí houve toda essa pressão dentro dessa confusão de salários e todo esse ambiente que se criou. Mas não há nenhuma dúvida. A liminar foi equivocada, errada. Mas é preciso que, de fato, essas pessoas cumpram a lei. Sejam servos da lei, que não exorbitem. Quando você vê, por exemplo, um fiscal conversando com um superintendente da Receita Federal, pedindo que o CPF da Vera seja verificado, e se possível, sem que Brasília saiba, o que é isso, Vera? Isso é gangsterismo. Isto é violação completa. Veja, não é uma requisição. Numa mesma mesa, num telefone, num WhatsApp, se pede informação sobre você. Você não está sendo investigada formalmente, mas vamos dar uma olhadinha. Isto feito por um procurador da República e um superintendente da Receita que depois se tornou presidente do COAF. É disso que nós estamos falando. Bom, eu queria do senhor uma avaliação, assim, em termos em português, tá? Não é em juridiquês, uma coisa assim bem simples, uma avaliação sobre o rumo, o destino da Lava Jato, que o senhor disse, já assentou que apoia, acha bacana, fantástica, muito bem. Só que há uma avaliação geral, aí o senhor está vendo, de que a maré virou. Tem uma maré ruim para a Lava Jato, tal, e toda hora tem umas análises de que a Lava Jato agora acabou, esse foi um golpe fatal, aquela decisão vai acabar, há um acordão. Eu queria uma análise, assim, bastante resumida e bem direta, fora dos autos, tá, do senhor, sobre o que será da Lava Jato, se o senhor concorda com essa avaliação, que determinadas coisas que se chamam correção de rumos, na verdade, podem terminar por levar o trabalho da Lava Jato contra a corrupção a ser perdido.
Dora, primeiro eu fiquei chateado, porque eu estou tentando falar em português. Não acontece agora, não. É brincadeira. Mas, na verdade, desde 2014, quando a Lava Jato foi inventada, acho que a Lava Jato, na verdade, eu acho que tem melhores publicitários do que juristas. Acho que eles têm mais talento como publicitários do que como juristas. Eles usam isso Só não como... perde uma oportunidade, né, de alfinetar, que loucura. Veja, mas tem algum talento, né? Mas eles têm bons publicitários. E eles, então, chantageiam com esse tipo de coisa. Desde o começo. Tal decisão não pode. Veja, contrastavam o Supremo Tribunal Federal, tentavam constranger, faziam editoriais, Jornal Nacional e tudo contra a Veja, deu quantas capas a favor. A Veja chegou a publicar uma capa minha, minha foto lá, mais feio do que eu sou, dizendo que esse é o juiz que discorda do Brasil. Agora a Veja pediu desculpas no editorial, com aquela que mostra o Moro desmoronando. Veja, a mídia mudou em relação a isto. Ela está fazendo, o Intercept produziu uma outra análise. Mas eu torço, não só para a Lava Jato, para todas as operações, para que, de fato, nós continuemos a combater a corrupção. Agora, sem esse personalismo. Ministro, o senhor, quando falávamos aqui das mensagens que o senhor enviou à Procuradoria, seja para validá-las, seja para analisá-las, o senhor disse que, eventualmente, essas mensagens poderiam ser utilizadas, embora obtidas ilegalmente, para absolver alguém e deixou em aberto a hipótese de utilização para o processo do presidente Lula. Eu queria perguntar duas coisas ao senhor. O que é que há nas mensagens que pode ensejar a absolvição de Lula? E, em segundo lugar, se o senhor acha, considerando o que tem dito em relação a Sérgio Moro, inclusive que usava prisões temporárias como tortura e tal, se ele ainda tem condições de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, se indicado. O senhor insinuou na última sessão que não teria. Eu tenho a impressão de que aqui há elementos de que o juiz atuava, vamos usar uma expressão que a Dora Magra literata que vai achar bonita. Um conúbio espúrio para usar uma expressão machadiana, entre juiz e procurador. E vocês têm vários exemplos. Indicação de testemunha, combinações, escalar procurador para atuar. Laura Tesler não deve mais atuar. Faça você mesmo um julgamento, não serei eu. Esses são os elementos que eu acho que o senhor acha que pode ser utilizados. São elementos impressivos e impressionantes, né, impressionistas deste fato. Há muitos elementos nos autos que devem ser... A defesa do Lula vem discutindo isto desde o começo e trouxe isto para o Supremo, em termos documentais, providências que foram tomadas. E nós vamos ter que analisar, e isso será devidamente analisado. A Receita Federal, o canal, Marco Aurélio Canal, que o senhor citou aí como responsável por ter devassado o sigilo do senhor, ele foi preso pela Lava Jato do Rio de Janeiro. No final do pronunciamento do Ministério Público, eles disseram que estavam investigando ele há 1 ano e as ilações que o senhor fez de uma vinculação entre ele e a Lava Jato talvez merecessem um meia-culpa, porque eles estavam investigando e prenderam. Existe meia-culpa? De jeito nenhum. Na verdade, eu sou um mau profeta, porque eu acerto. Eu estou convencido que a Receita recebeu essa encomenda. Tanto é que eu usei, Dora vai ficar descontente, a expressão pistolagem. Neste caso, eu fui alvo de uma pistolagem institucional. A Receita recebeu uma encomenda por parte de gente que integrava a Lava Jato. Esta pessoa integrava a Lava Jato. O outro fiscal integrava a Lava Jato. É disso que nós estamos falando.